Mas, senhores e senhoras, nós temos que votar também a PEC do trabalho escravo. Nós que fizemos hoje uma sessão aqui contra a ditadura lembra a escravidão, né? Nos países onde não há democracia, homens e mulheres vivem sob o regime da escravidão, porque não tem liberdade. E por isso eu resolvi fazer hoje também esse pronunciamento, para que a Casa vote de uma vez por todas a PEC de combate ao trabalho escravo. Vejo, os senhores e as senhoras, que ainda hoje, 2014, nós estamos trabalhando aqui para ter uma lei que diga que na propriedade onde foram encontrados homens e mulheres, ou homens ou mulheres, sob o regime de escravidão, o dono perde a sua propriedade. Essa é a questão que está em jogo. É mais do que legítima essa lei. É bom lembrar que essa lei se originou numa proposta há mais de uma década do ainda ex-senador Ademir Andrade. Ademir Andrade do Pará, se não me engano. Ademir Andrade apresentou essa lei e ela ficou aqui na casa, vai para a Câmara, vem para o Senado com alterações, enfim, chegou a hora de votar. Pois bem, passados quase 130 anos da sanção da Lei Áurea, nosso país, infelizmente, ainda apresenta feridas da escravidão, da exploração injusta, do trabalho em detrimento da dignidade humana. Apesar de todos os esforços que gerações empenharam para combater esse verdadeiro crime, o fato é que muitos brasileiros e estrangeiros ainda hoje trabalham em condições degradantes, sem alimentação, sem alojamento adequado, sem condições dignas de trabalho, carga horária que ultrapassa 10, 12, 14 horas, enfim, um total desrespeito aos direitos humanos. A maioria dos trabalhadores que enfrentam essa situação foi fragilizada também pela ameaça permanente de suas vidas, inclusive. A oferta de trabalho escravo em lavouras, carvoarias ou madeireiras representa algo muito grave. E que ali eles convencem os mais pobres, não, lá você vai ter alimento, você vai ter roupa, você vai ter salário, você vai ter remédio. Vendem como se fosse um pequeno paraíso para quem não tem nada. Mas é tudo mentira. Lá eles ficam sob a tortura do trabalho escravo, se alimentando mal, dormindo mal e não tendo nenhum atendimento à saúde. E ainda ficam, segundo os dados que eu tenho aqui, sobre a ameaça das vidas. Se antes a exploração ilegal do trabalho era prática somente em regiões remotas, distante das capitais, hoje, infelizmente, muitos trabalhadores e trabalhadoras são explorados também nos próprios grandes centros urbanos, principalmente, como foi o caso recentemente de São Paulo, nos setores têxtil e da construção civil. Somente na cidade de São Paulo, 130 estrangeiros, a maioria bolivianos, já foram resgatados pelo Ministério do Trabalho desde 2010, após longos períodos de trabalhos forçados em oficinas ilegais de costura. Uma grandiosa oportunidade apresenta-se a nós parlamentares, nós que estamos aqui no Senado e na Câmara, para ajudarmos a combater essa patologia social que enfrenta nosso país ao lado de tantas outras. A proposta de emenda à Constituição 57-A/A de 1999 está, enfim, em fase de conclusão nessa casa. O que a PEC propõe é a expropriação da propriedade, seja urbana ou rural,
em que for encontrado o trabalho escravo. Essas propriedades serão destinadas à reforma agrária ou a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao seu antigo dono. É mais do que justo. O cara está lá mantendo homens e mulheres como escravo e vai querer ser indenizado ainda? Não tem que ser indenizado coisa nenhuma. Tem que perder o patrimônio para ele respeitar o mínimo do princípio dos direitos humanos. A medida, repito aqui, não é uma inovação jurídica, uma vez que a Carta Magna, a nossa Constituição, já prevê expropriação de terras onde houver cultivo ilegal de plantas destinadas à produção de drogas. E que bom, que praga essa que é as drogas. Quantos jovens nossos que estão sob a mercê da dependência química. E muitos que não conseguem pagar, depois que entram no vício, morrem. Morrem não, são assassinados. Esfacelam as famílias. Esculhambam com a vida da nossa juventude. Que bom, e eu fui constituinte, que nós escrevemos lá, qualquer propriedade rural onde se encontre plantando drogas será desapropriado. Quem tem na família alguém que se envolveu com as drogas, ou é amigo de uma família de alguém que se envolveu com as drogas, só esses sabem o quanto que isso destrói vidas. A proposta apresentada, enfim, por um grupo de senadores, repito aqui, que gosto muito de fazer justiça a quem apresenta as propostas, e propostas importantes, eu diria uma proposta bonita, como essa, encabeçada pelo ex-senador Ademir Andrade, foi aprovada por unanimidade nesse plenário lá em 2001. Lá em 2001. Nós estamos em 2014. Que forças ocultas são essas que não deixam que a PEC que vai combater a escravidão seja aprovada nesse plenário? Na Câmara dos Deputados, recebeu mudanças e foi aprovado então em 2012. E ali foi incluído, e me lembro eu, e por isso falo agora do improviso, que não é só na área rural, na área urbana também. E que bom, que na área urbana também tem trabalho escravo, e aqui eu disse, têxtil, couro, sapatos, construção civil, enfim, os parlamentares lembraram com força de todos os partidos, além da sociedade, da imprensa, da mídia, a aprovação dessa proposta em 2012. Agora ela está aqui, está na mão de nós, senadores e senadoras. Temos que enfrentar esse tema com coragem e grandeza e solidariedade com o nosso povo. É mais um passo em direção ao fim da exploração do trabalho escravo e das práticas a ele análogas. Esse esforço vem dando resultado, não há dúvida, desde 1995. Podemos lembrar aqui que a força-tarefa do Ministério do Trabalho resgatou, nesse período, 45 mil trabalhadores. Vejam bem, de 1995, graças, e uns foram assassinados devido a isso, os fiscais do trabalho, me lembro aqui em Unai, onde 4 foram assassinados. Esse esforço vem dando resultado desde 1995. O Ministério do Trabalho resgatou cerca de 45 mil trabalhadores escravizados. Em 2003, o Plano Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo foi criado com o objetivo de estabelecer novas estratégias e potencializar as ações em favor dessa causa. No mesmo ano, o Código Penal foi atualizado a fim de tornar clara
a indenização da exploração do trabalho forçado. O Ministério do Trabalho ainda mantém uma chamada lista suja, com o nome de pessoas e empresas autuadas por explorar mão de obra escrava. E tem que manter mesmo, tem que ter a lista mesmo lá, tem que denunciar, tem que ter aquilo que a gente no dia a dia ouve, né? Se eu deixar de pagar uma loja, eu caio no tal do SPC. Ora, alguém que mantém alguém sob escravidão e não quer ir para a lista ainda. Então, se eu devo lá no armazém, eu tinha que pagar 100, me faltou dinheiro, paguei 90, até por uma questão de sobrevivência, às vezes, de alimentação, eu entro para a lista, que não tem uma lista suja. Agora o vagabundo, é o vagabundo mesmo, que mantém homens e mulheres, porque ele é vagabundo, porque ele não quer trabalhar, e mantém homens e mulheres sob o regime de escravidão, não quer ir para a lista suja. Vai sim, vai, tem que ir muito mais além. Há hoje na lista 579 empregadores, 579, quase 600 empregadores que não podem recorrer a empréstimos em bancos públicos, nem vender produtos para órgãos estatais, que estão na lista suja, e tem que estar mesmo. Os efeitos dessas iniciativas foram reconhecidos dentro e fora do país, sendo que a própria Organização Internacional do Trabalho afirmou que a experiência brasileira de combate ao trabalho escravo é digna de destaque e prêmio internacional. Apesar de tudo isso, ainda temos um longo caminho a percorrer, se quisermos melhorar as estatísticas do trabalho escravo no Brasil. A PEC 57A é uma oportunidade ímpar de lograrmos esse objetivo. Porque, senhoras e senhores, qual a estratégia melhor, senão aquela de ferir no bolso os que atacam a dignidade do ser humano em troca do lucro imediato e um lucro covarde, né? Que quem mantém alguém sob o regime de escravidão é um lucro covarde de quem não tem, aí sim, dignidade, seriedade, responsabilidade, seriedade, e por isso tem que responder pelo crime que está fazendo de manter pessoas sobre a escravidão. Há aqueles que temem pelos proprietários. Segundo eles, a aprovação da proposta à emenda à Constituição representa um risco, porque da expropriação imediata por meio de um simples ato administrativo por um fiscal. Essa não é sequer uma possibilidade a ser levada em consideração. Qualquer perda de propriedade será procedida do devido processo legal e os empregadores honestos do campo da cidade terão todas as chances de provar que não exploram mão de obra de forma desumana. Outros argumentam ainda que há imprecisão no termo trabalho escravo ou que não há fatores suficientes para comprovar um ou outro trabalhador é explorado em condição análoga à escravidão. Desde 2003, responde os fiscais do trabalho, os advogados do mundo do trabalho, desde 2003, o Código Penal é claro. O Código Penal determina que são vítimas do crime de exploração de trabalho escravo aqueles que são submetidos a trabalhos forçados, a jornada exaustiva ou a condições degradantes. Ou ainda, aqueles que forem proibidos pelos seus empregadores de se locomoverem em razão de dívida. Aquela história da dívida, né? Você vai lá, fica devendo no armazém, na farmácia, a roupa que veste, ou até o material de segurança eles vão te cobrar, e depois dizem que você não pode sair porque você está endividado com ele. Né, meu amigo do Aéreos? É uma luta.
Vemos, portanto, que é chegada a hora de pormos um ponto final nessa tão odiosa prática que desrespeita totalmente o ser humano, privando-o do seu direito mais básico, que é a liberdade. A aprovação da PEC 57A claramente favorece não somente os trabalhadores, mas toda a sociedade brasileira, que se fortalece com o sentimento de dignidade promovido por essa proposta. Ganha, inclusive, a classe empresarial, tendo em vista que novas oportunidades internacionais de negócio devem surgir, à medida que cresce o respeito à ordem jurídica nacional e às medidas de proteção aos direitos humanos. Porque há também, sim, a lista suja internacional. Aqueles países onde os direitos humanos está mais vivo, eles têm orientação de não fazer negócio com empresas que mantêm trabalhadores sobre o trabalho escravo. Como vemos, acabando com o trabalho escravo, salvando os trabalhadores e dando a ele condições dignas, todos ganham. Temos aqui a oportunidade de fazer história, de darmos um passo em direção a uma sociedade mais justa, libertária, igualitária, em que o trabalho em condição digna seja um direito de cada homem, de cada mulher desse país.